a todos que me escutam agora, nesse momento, conforme nós marcamos, esse momento de começarmos esse estudo sobre saúde mental em tempo de isolamento social. Se você me escuta bem aí, já dá um ok. Hoje teremos esse momento para fazermos aqui várias observações sobre essa temática. A temática ela envolve a parte teológica, que é a parte espiritual, a parte psicológica, que é a parte da psique humana, e a parte biológica, de como reage a toda uma questão psicossomática nessa questão de saúde mental dentro de um confinamento social. Se você começou a chegar agora aí no nosso canal, no Instagram e no Facebook, então fique atenta ao que nós vamos aqui trabalhar. Eu acredito que você pode ser muito bem instruída de como passar esses dias de confinamento, você em família, e creio que você pode levar essa orientação para outros, porque o momento em que a gente vive, pelo menos pela nossa geração, é um momento único, visto que nunca houve na nossa geração um momento de confinamento como esse. Até mesmo quando houve a gripe espanhola, não tinha confinamento como está tendo agora nessa pandemia. E logo o Brasil que entrou também dentro desse processo. Então, gente, é tudo novo que está acontecendo. Tudo novo. Mas as ferramentas teológicas, psicológicas e também biológicas está à nossa disposição para que a gente possa então se utilizar dessas ferramentas e trabalhar nossa mente e o nosso corpo. Então, vamos começar a nossa breve aula aqui sobre essa temática, saúde mental em tempo de confinamento social, fazendo uma pequena abordagem introdutória. Então, vamos lá. Diante do isolamento social, os bombardeios sobre notícias acerca de mortes, acerca de os contaminados, acerca de hospitais aglomerados, notícias que vêm de todos os lados, de todas as formas, de todas as dimensões, têm causado nas pessoas uma neurose. De maneira que isso a gente percebe que a pandemia nas pessoas está causando um pandemônio. Isso quer dizer, pessoas estão altamente preocupadas, já não aguentam mais ficar em casa. Tem medo de estarem confinadas. Outros têm medo, que são pessoas claustrofóbicas. Tem medo de espaço onde se sente preso. Então, fica tranquilo, gente, que a gente vai trazer aqui orientações muito edificante para a sua vida. Então, o que é que nós temos aqui? Que essa pandemia faz com que as nossas emoções fiquem desequilibradas. Escute bem, liga a televisão. Primeiro momento são notícias ruins, notícias de morte, notícias de números que não param de crescer. Isso já começa a afetar a sua mente. É preciso ter todo um cuidado para que a sua mente não seja refém dessas notícias. Por isso que precisamos trabalhar nossas emoções. Então, cuide de sua emoção e filtre toda esses tabloides de notícias que vêm afetar em cheio o seu equilíbrio emocional para que a gente possa ter, de fato, um norte para a nossa saúde mental. Então, o que é que nós temos? As pessoas ficam nesse afã de procurar notícias e aí começa a desequilibrar o nosso emocional. Outra coisa que a gente percebe é que começa em cima dessas questões de morte, confinamento, não saia, não saia, não saia. As pessoas, meu Deus, eu não posso sair, eu vou ser multada. O que vai acontecer? Mas eu preciso me alimentar. O que é que aconteceu? Pessoas começaram a encher filas e mais filas de supermercados, começando a estocar. Eu preciso comer, me alimentar. Então imagine a euforia das pessoas em busca de alimento para estocar em casa. Só que
estão se esquecendo que quando a euforia de comer, de comprar, de estocar, afeta o emocional. Pessoas são ansiosas, pessoas ficam angustiadas, outras deprimidas porque acham que aquele alimento que ele está tendo para estocar será o último, começa a sofrer a parte financeira, não chega o dinheiro devido, não se trabalha para se manter, então acha que aquela será a sua última compra. Tudo isso, do ponto de vista corporal, para manter o corpo saudável, não se esqueça que se afeta a mente. Já ouviu o ditado chamado mente sã e corpo sã? Olha aí, muito mais do que se preocupar em alimentar o corpo, precisamos alimentar a alma, porque a alma precisa estar higienizada contra todos esses vírus que vêm para afetar a sua mente. De maneira que a preocupação de alimentar é real e verdadeira, mas precisamos também alimentar a nossa alma, que é a nossa mente, com coisas que edifiquem para não estarmos descontrolados sobre comprar, comer, armazenar. Isso está afetando você, marido, filhos e todos estão dentro da sua casa. Então vamos partir de um ponto de vista que tenha uma realidade produtiva na nossa mente, a fim de nós termos calma e saber administrar mente, corpo e alma. Vamos para um outro ponto aqui que quero chamar a atenção de vocês. Ora, nós sabemos que o nosso corpo tem um fator fundamental que é o cortisol. O descontrolamento dele ou a desestabilização do cortisol, que é justamente o hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão acima do rins, ele é fundamental. Para quê? Para ajudar no nosso organismo, fazendo o quê? Controlar o estresse, reduzir inflamações, contribui para o sistema imunológico estar em perfeitas condições e funcionamento em favor do nosso corpo. Mas quando eu começo a me desesperar com essas coisas, o meu cortisol não tem mais como liberar isso. E eu começo a entrar numa paranoia. Até quando vai terminar? Eu não aguento mais. Gente, vamos ter mais um equilíbrio para lidar com essas coisas. Principalmente você que é evangélico que me escuta, na qual nós pregamos e reafirmamos que Deus está no controle de tudo. Mas parece que Deus só está no controle na palavra. Parece que a mente processa que Deus está no controle. Mas quando vamos lidar na prática, não funciona para muita gente não. Então, vamos ter muito cuidado para não desestabilizar a nossa questão emocional e prejudicar a nossa saúde mental. E aí prejudica o nosso confinamento social. Deixe-me então trabalhar com vocês a abordagem bíblica para começar o meu tema. Fiz até agora com vocês uma breve introdução, você que me escuta aí, e convido vocês agora para uma leitura bíblica para fundamentar essa saúde mental em tempo de confinamento social, tá bom, pessoal? As pessoas que já estão querendo já fazer algumas perguntas, algumas coisas, vai fazendo as perguntas aí nos comentários. Garanto que todas elas eu vou responder, todas elas, tá bom? Vou responder para você. Deixa então dar seguimento. Vamos nos ter agora como base a Bíblia Sagrada, que é um livro na qual diversas ciências, seja na área científica ou na área humana, ela então se basearam pela palavra de Deus. Quando eu digo isso, é porque de fato eu vou trabalhar hoje a psicologia e vou lhe colocar que a psicologia trabalha com o comportamento do ser humano, de maneira que a questão psicológica e a convivência do ser humano vai dando a ele subsídios para um estudo científico da psicologia. Mas, deixe-me colocar o texto bíblico para fundamentar o que eu estou querendo trabalhar com vocês. Olha só, Gênesis capítulo número 12, versículo número 7. Está escrito assim:
E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos recapitular? Eu aqui primeiro tenho o quê? Pó da terra. O homem é matéria, o homem é corpo. Segundo, soprou em suas narinas. Soprou o quê? O fôlego de vida. Deus sopra no homem vida. O homem passa a ser alma vivente. Então escute bem. Aqui nesse sopro está a alma e o espírito. Alma e espírito são partes indicotomizáveis, não se separa. O corpo se separa, que é o soma do grego corpo. Se separa da psique do grego, o pneuma, que é o espírito, e psique, alma. Isso quer dizer que Deus soprou no homem alma e espírito, porque o corpo já havia. Você está se perguntando, e o que tem a ver isso com o assunto da psicologia? Já já você vai entender. Só me aguarde um momento. Eu gosto de fundamentar as minhas coisas na Bíblia e na ciência. Como sou doutor na área de psicanálise e uso também da própria psicologia, fundamento então essas coisas na qual utilizo para aconselhar as pessoas que vêm a mim. Então escute bem. A alma então foi dada por Deus. Quando eu fundamento isso, gente, é para deixar vocês mais tranquilos de que isso não é produto de uma evolução, não é um estudo feito aleatoriamente. O ser humano, ele é criação de Deus. Deus sopra. Aonde eu quero chegar com isso? De que eu tenho hoje receio, não vou dizer fobia, medo, mas quando um psicólogo, ou um psicanalista, ou um psiquiatra, futuramente ele vai trazer uma aula explicando as três funções desses três profissionais: psicólogos, psicanálise e o psiquiatra. Mas por enquanto vamos trabalhar esse ponto de vista que eu vou colocar para vocês, que é o psicólogo, a psicanálise, como também a psiquiatria, que é o psiquiatra. Eu tenho meu receio, medo, quando ele fala que o homem é um animal, a alma dele é igual à alma do animal. Gente, se você tiver um psicólogo que diz que a alma do homem é semelhante à alma do animal, não vai dar muito bem essa questão de consulta psicológica ou consulta com um psicanalista. Baseado em quê? Olha só, gente. A alma do animal é uma coisa, a alma do homem é outra coisa. Por que o senhor diz isso? Porque a alma do animal difere da do homem, porque a do animal foi dado por Deus a eles, dizendo que eles cresçam e reproduzam, cada um segundo a sua espécie. Já na do homem, foi sopro de Deus na narina dele, aonde nós temos a alma e o espírito. E vou lhe provar ainda. Olha só, o animal, ele não tem senso de moral. Animal não tem ética. Animal não tem espiritualidade. E como é que a minha alma é semelhante à alma do animal? Então, a psicologia, quando ela parte do princípio que o homem é um animal pensante, ou um animal do ponto de vista que a alma dele é semelhante ao animal, corta isso aí. Há um diferencial. O animal é um ser dicótomo, só tem corpo e alma. O homem, ele tem corpo, alma e espírito, é um ser tricotômico. Ou seja, ele é um ser que tem três coisas, corpo, alma e espírito. A tricotomia antropológica faz a diferença da dicotomia animal. Então, eu estou usando aqui a minha parte teológica e a minha parte científica para fundamentar o que eu estou trabalhando com vocês. Claro, a psicóloga que reconhece que a psique é criada, dada, feita, doada por Deus. Então, se assim é mais fácil trabalhar o homem nas três dimensões. Dimensão espiritual, que o homem é um ser espiritual. Dimensão psíquica, que o homem é um ser pensante, racional.
E o homem também é um ser biológico, ou seja, a psicologia se baseia exatamente da vivência do ser humano, do seu comportamento, trabalhado dentro dessa questão do procedimentos cognitivos. Então, para nós chegarmos em saúde mental e confinamento social, tem que partir do ponto de vista de que este homem não é produto de evolução. Este homem é feito por Deus, na qual Deus tem o domínio sobre sua vida, sobre sua mente. Isso eu afirmo por quê? Porque o animal jamais terá esses atributos que o homem tem, que é moral, razão, espiritualidade. O animal jamais terá isso. Jó vai dizer no capítulo 32 e o versículo 8: o Espírito do Senhor me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Mais uma vez se volta para o Criador do corpo, da alma e do Espírito, Deus. Se eu não tiver Deus como referência da constituição, da tricotomia humana, então não me valerá aconselhamentos da psicanálise, orientações da psiquiatria e orientações de aconselhamento clínico da área da psicologia. Portanto, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, meus pacientes de internet, meus pacientes à distância, de que o fundamento da psicologia é Deus. Escute bem, amados. Ora, é Deus que deu a mente do homem. Por isso que a palavra no grego psique do grego quer dizer exatamente mente. Trabalhamos então alma, mente, isso aqui do ser humano. Esse órgão que nos faz pensar. Já no hebraico é nepsis. Isso quer dizer também a mesma coisa, alma. Não vou trabalhar com vocês espírito nem corpo. Por enquanto, vão ficar somente na psique. Do grego, psique, alma. Do hebraico, trabalha-se nepsis, que quer dizer então mente, alma. Isso porque eu estou citando a Bíblia para fundamentar que pela primeira vez a alma do homem é citado na história, Bíblia. Então, a ciência da psicologia vai vir lá para o século XIX, os seus estudos ensaísticos. Mas, do ponto de vista teológico, temos aqui Deus, o Criador da alma humana. Se você entendeu isso até agora, vai ficar mais fácil para me desenvolver agora a minha aula com vocês sobre saúde mental. Caso contrário, fica difícil ir adiante sem que você tenha esse entendimento. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora aqui adiante e trabalhar na tricotomia humana, exatamente a psique, exatamente a parte imaterial do ser humano. Tá bom? Então, vamos lá. Quais os cuidados que eu devo ter para a minha saúde mental? Quais são, então? Minha saúde mental está atrelada a quê? A psicologia ajuda, claro, ela que vai estudar várias questões de sintomatologia, de transtornos psicológicos. Mas a gente não pode negar a Bíblia Sagrada como referencial na parte espiritual do ser humano. Futuramente também eu estou preparando uma aula sobre teologia e psicologia, discurso de fronteiras. Pense numa aula que eu estou preparando para colocar a psicologia como ferramenta para a área da mente humana e a teologia como a área fundamental para o espírito do homem. Nunca descarte isso, gente, que tanto as ciências como a teologia se convergem. O que não dá para atrelar e unir é cientificismo, é querer ser ciência sem ser. Exemplo, você entra numa sala de um psicólogo, aí vê lá mantras, vê mandalas, vê lá umas coisas meio que esotéricas, eu já começo a ficar desconfiado. Porque a psicologia é uma ciência séria que estuda o comportamento humano. Então, se você vem com esses aparatos cientificistas sem ter nenhum viés científico, porque a psicologia como ciência séria que trabalha o comportamento humano, ela não precisa se aquilatar dessas ferramentas
como regressão e tantas outras coisas que a gente vê por aí, que atrapalha e complica mais do que traz um certo grau de solução. Então, é fundamental que a gente compreenda isso para entendermos que a psicologia tem a sua função, como também a teologia. Quer ver? Veja agora a teologia se fundindo no que eu estou falando com vocês. Olha só o que é que a Bíblia traz para nós sobre saúde mental, e eu vou me utilizar das ferramentas da psicologia para nos orientar desse ponto de vista. Lembrando sempre, pessoal, que a psicologia tem correntes nela que não se adequam à palavra de Deus, levando em consideração o que Paulo fala para nós, olhando, lendo, observando todas as coisas e retendo o que é bom. Tá bom? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. É um versículo maravilhoso para a higiene mental, para a saúde mental. Vê se você concorda nesse texto, Paulo escrevendo: as mentes perturbadas, as mentes aflitas, para a igreja de Filipos, aos filipenses. Estava o pessoal com a mente muito desequilibrada. E Paulo traz este ensinamento para a saúde mental dos irmãos lá em Filipos. Olha só, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, já quebrei aqui fake news, tudo que é respeitável, o respeito que nos inspira a confiança no outro, tudo que é justo, trabalhar com justiça em tudo que faz, tudo que é puro, pureza para não afetar a mente, tudo que é amável, um conceito fundamental para mantermos irmanados, amável, tudo que é de boa fama, a fama que nos traz conforto de convivência social. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto ocupe o vosso pensamento. Repito, nisto ocupe o vosso pensamento. Olha só, ocupar o pensamento. Agora a parte que eu mais gosto. Olha o que vai dizer o texto ainda no versículo 9. O que também aprendeste, Paulo está dizendo, aprendeste. Então você agora aprende do texto bíblico. Recebeste, você recebe o ensinamento. Você está ouvindo o ensinamento, ouviste e vistes. Olha só, aprendeste, recebeste, ouvistes e visse. Você viu, olhou. Nisto praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha só, Deus, o autor da mente, está dizendo: tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é puro, de boa fama, tudo venha na sua mente essas coisas, porque o Deus da mente, você pode descansar. Porque a paz sobre a sua mente, sobre a saúde mental, provém de Deus. A psicologia se utiliza disso e sabe de que quando a mente processa essas coisas, causa em nós um certo conforto, uma paz, uma tranquilidade no nosso corpo. Então, psicologia como ciência converge para a Bíblia. Mas quando deixa de ser ciência para ser cientificismo, querer ser sem ser, se utilizar de ferramentas que não condiz com a ciência, já não serve para nós. Deixa eu agora desenvolver mais ainda esse raciocínio. Olha só, Paulo orienta a higiene mental, saúde mental desse ponto de vista. Todos nós já ouvimos falar em muito, ansiedade, depressão, fulano é uma pessoa bipolar. O que mais? Desequilibrado, esquizofrênico, histeria, hiperativo, insensatez, loucura, neurose, psicose, todo esse problema de obsessão, toque, que é o transtorno que causa na nossa mente o transtorno obsessivo compulsivo, pessoas neurastênicas. Que é
isso, Esdra. Pessoa que com tudo se irrita. Tá aí um distúrbio na mente do ser humano. Uma pessoa neurastênica e agora em confinamento com tudo se irrita. Meu amigo, se no confinamento você não trabalhar a sua mente, vai se irritar com sua esposa, com seus filhos. A convivência em confinamento vai ser um caos. Calma. O que é que eu devo fazer então, pastor, para que meus dias não sejam um estresse? O que eu devo fazer com um marido que é teimoso, com um filho que desobedece, com uma menina que não quer fazer nada em casa? Como é que eu faço para tranquilizar a minha mente? Vou lhe dar a receita. Atente, então, todas essas observações, atenda aí, tá bom? E eu creio que vai dar muito bem para você. Tenho aconselhado muitos e tem dado certo. Então, nesse primeiro momento eu estou problematizando e agora a gente vai justamente quais os requisitos que eu devo tomar para que eu possa levar uma saúde mental em casa e ter uma convivência em confinamento saudável, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, anote aí que você que está me assistindo, quem tiver uma caneta, anota ou digita aí no computador. Primeira coisa para que eu tenha saúde mental no confinamento social. Isso é indiscontível e é consenso em todos os psicólogos e psicanalistas, inclusive até psiquiatra que trabalha sobre as doenças da mente, tá bom? Vamos ver? Limite seu tempo de exposição a notícias. Vou repetir. Limite seu tempo em exposições à notícia. O que eu quero falar com isso? Evite informações a respeito da pandemia. Não seja uma pessoa exagerada em querer saber tudo sobre pandemia. Você vai surtar. Você, como diz a linguagem matuta, vai ter um piripaque. Você vai ter um desequilíbrio dos seus hormônios e vai afetar a sua mente a ponto de criar uma neurose. Essa doença que é provocada pela mente quando você está muito fissurado em uma coisa. E isso vai desencadear em ansiedade e depressão. Vai ter um desequilíbrio total na sua mente. Por quê? Porque você está todo o tempo atrás de informação, atrás de notícia. Ou seja, você vai causar angústia em ver tanta notícia ruim. Quer ver uma coisa? Você liga a televisão, vai lá nos canais de TV, principalmente a Rede Globo, que faz um alarde de pandemia que eu nunca vi. Ela só tem relatório que o grande cientista, o cientista que é psiquiatra, Augusto Cury, falou muito bem quando ele fala de interskillers, as janelas da morte você abre para a sua mente. Então, você capta notícias ruins. Abre, então, o seu dia, né? Começa seu dia com canais que dá. O Brasil subiu com 100 e poucos mortos. Temos 800 casos. Mas dificilmente você vê notícias de pessoas que foram curadas, que saíram do vírus, do Covid-19 e já foram recuperados. As notícias, gente, e aprenda uma coisa, quem trabalha aí, você que me escuta, você que é da área da mídia, televisão sobrevive de quê? De ibope. E as pessoas fissuradas por sangue, por terror, por notícia. Fulano morreu, e na Europa subiu para 20 mil, e a estimativa é que daqui para um mês suba para 40 mil. Ai meu Deus! É isso que está acontecendo, está adoecendo coletivamente a sociedade. As pessoas estão adoecendo mais do que em qualquer outra época da história da humanidade. Por quê? A doença agora não está sendo mais individualizada. A doença está sendo agora coletivizada. As pessoas estão ficando neurastênicas, pessoas estão tendo neurose, psicoses, angústias, depressões e de forma coletiva, porque capta as notícias ruins e passa a conviver com notícias ruins. Então, gente, pelo amor de Deus, filtra essas notícias.
O que é fato se escuta. O que é fake deixa de lado de fora. Principalmente você que não solta esse maivado celular. Você que fica toda hora em cima de WhatsApp e vem notícia bombada. Olha, isso aqui agora é verdade, quando é mentira. Olha, isso aí é mentira, viu? Quando é verdade. O que é que eu faço, Esdra? Dá um tempo. Trégua. Ei, trégua, dá um tempo. Basta 2, 3 notícias por dia. Não precisa de 50, não. Você não precisa tomar café ouvindo. Almoçar vendo. Não precisa jantar à noite discutindo, não. Minha primeira palavra como psicanalista é: limite seu tempo de exposição a notícias. Isso vai estragar sua mente. Não se torne uma pessoa neurótica em captar notícias que boa parte é fake news. E as que não são fake news, que são fatos, ainda existe por cima disso aí toda uma chantagem midiática. Há toda uma comoção em cima disso aí. E que isso provoca em nós doença. Não ajuda na nossa higienização, sanitarização mental. Essa é a minha primeira observação para vocês. Segundo, tome nota. Não se isole. Mantenha contato social mesmo que à distância. Vou repetir. Não se isole. Mantenha contato social mesmo que seja à distância. Como assim, Esdra? Olha, não se sinta sozinho. Esse é um problema que causa uma depressão. É se isolar, se sentir só. O homem foi feito para viver. Toda a Bíblia está encharcada da convivência com o outro. É melhor 2 do que 3, que um cai e o outro levanta. O cordão de 3 dobras. Aristóteles disse: o homem é um ser altamente sociável. Ou seja, tanto do ponto de vista da psicologia, da filosofia, da teologia, trabalha-se o convívio social. Esse é um passo fundamental para que você possa manter a sua mente saudável, que é não ficar sozinho. Manter sempre esse diálogo. Com o quê? O consenso entre os especialistas mantenha-se em vida social, dialogando. Ajuda muito a você a esquecer um pouco dos problemas lá fora. Como eu faço isso? Conecte-se, compartilhe, ligue para as pessoas, converse com alguém lá do outro lado, aquele seu amigo, e há um tempo que você não conversa, porque seu trabalho antes lhe deixava muito ocupado. Bata um papo gostoso. Use o tempo necessário para dialogar. Ontem mesmo eu conversei com um amigo meu, fazia um bom tempo. Botamos as conversas em dia, compartilhar a mente, olha, desopilou de forma maravilhosa. Ou seja, você está no confinamento social, mas não está isolado do mundo, não. Utilize as ferramentas tecnológicas para que você possa, então, se utilizar desse meio e trazer benefícios social para você. Ou seja, é necessário que você, então, apesar de estar isolado socialmente, mas está rodeado de pessoas semelhantes a você e que também quer falar com você. Quem está lá isolado, lá em outro estado, em outro país, em outra cidade, como hoje eu tive contato com o pessoal de Portugal, está na mesma situação que a sua. Então, os dois se completam. Ele precisa de você e você precisa dele. Então, veja que coisa boa. Apesar de isolado socialmente, mas está conectado coletivamente. Então, faça essa interação. Tire proveito da tecnologia. Mantenha diálogos com essas pessoas, tá bom? Eu acho que isso ali ajuda e muito. Terceiro, escreva aí, você que me acompanha. Terceiro ponto, estabeleça uma programação diária e realize. Repito, estabeleça uma programação diária e realize.
Gente, não dá para acordar e ficar com um pijama de manhã até de noite. A mente vai dizer que seu dia foi improdutivo, que você ainda está na cama, que você ainda precisa dormir. Troca de roupa, toma um banho, pinte o cabelo. Faça com que você está produzindo no seu dia. Estabeleça uma programação, uma rotina para ser feita. Eu não gosto de usar muito a palavra rotina, porque o nosso cérebro cai no marasmo e na mesmice. Mas a rotina aqui é do ponto de vista que a sua mente tem que estar trabalhando dentro de uma programação diária que você vai fazer. Ou seja, mantenha estratégias, utilize o tempo, divida ele para trabalhar naquilo que a sua mente possa ter produtividade positiva. Exemplo, fazer com que as coisas que você não fazia antes possa agora produzir. Como? Ou seja, o seu armário dá uma ajeitada, a casa dá uma arrumada, sua roupa, que há um tempo que você não arruma, faça isso. Ou seja, as tarefas diárias, cumpra-se. Coisas que precisam ser arrumadas, que você não tinha tempo, põe em prática isso hoje. Ou seja, o ócio faz com que em você não libere os hormônios da felicidade. O ócio faz com que os energéticos naturais em você, a serotonina, a dopamina, a oxitocina, não sejam liberados. Isso causa em você o quê? Angústia, tristeza. É assim mesmo. Para que arrumar a casa se não vou receber ninguém? Não arrume a casa para os outros, arrume para você. Para você, você precisa arrumar. Você precisa pentear o cabelo para você, se arrumar para você. Não é para os outros não, gente. A mente precisa trabalhar nesse ponto de vista. Ou seja, as tarefas domésticas precisam ser mantidas. Inclui então a arrumação de tudo, organize sua vida. Seu armário, sua cozinha. Quer ver uma coisa boa, que é bom para você? Pega aquelas fotos de 1900 e tanto. Vai lá rever as fotos. Cada foto daquela vai tirar 10 minutos de você fazer uma retrospectiva de coisas boas. Põe as fotos em dia, arruma isso aí, vai ser muito bom para você. O senso de compromisso é fundamental nesta hora. O que não dá é acordar o dia, não vou trabalhar, cama. Aí começa a dormir. Aí fica com ela. Aí vai passando, chama-se matar o dia. Você mata seu dia sem fazer nada. Já pensou o dia todo no Netflix? Matar o dia, rapaz. Você que faz atividade física, parabéns. Mantenha pelo menos meia hora de atividade física, que é muito importante. Ou seja, ocupe a sua mente. Senão a sua mente vai estar ocupada em processos degenerativos, pensamentos ruins, causando em você uma sonolência, uma moleza, causando em você angústia, tristeza, depressão. Todos esses inimigos da mente faz com que a sua saúde mental entre na síndrome do ralo, onde tudo vai por água abaixo. Portanto, gente, é fundamental. Quarto, anote aí. Melhore o seu conhecimento, cultura. Melhore, você precisa melhorar. Aproveite o confinamento social, faça uma higiene mental, faça uma saúde mental como? Lendo. Sim, lendo. O problema do brasileiro, às vezes, não é a leitura, é a compreensão dela. Mas para me compreender, eu preciso ler. Gente, nós vivemos numa nação onde a leitura é algo que prejudica nosso poder de raciocínio e decisão sobre as coisas. Ou seja, foi feita uma pesquisa há 2 anos atrás que o Brasil vai levar 170 anos para acompanhar o ritmo de leitura do europeu. Você me ouviu bem? 170 anos.
para acompanhar o ritmo de leitura dos europeus. E da matemática, mais 55 anos vai levar o tempo do que é o raciocínio matemático das pessoas que vivem na Europa. Gente, aproveita esse momento de confinamento para ler. Lê o quê, pastor? Eu vou lhe orientar. Leia livro de biografia. Selecione esses bons livros e pegue logo o livro de biografia sobre grandes personagens. Leia uma biografia sobre esse homem aqui, ó, Lutero. Biografia de personagem na qual você lida com ele, se você é um estudante ou se você é formado em várias áreas do conhecimento, ó, começa a ler livros bons de biografia. O que mais? Livros de história, aventuras. Leia livro de teologia, de filosofia e não se esqueça, leia principalmente a Bíblia. Como é que está a sua leitura na Bíblia? Você amanhece o livro lendo a Bíblia? Você, vai ao dormir, lê um texto? Parou aonde quando você se prometeu a si mesmo a ler a Bíblia toda? Parou em quê? Parou em 2 Reis? Parou no livro de Salmos? Ficou até o Novo Testamento no livro de Mateus? Gente, aproveita o momento agora, dedique pelo menos 1 hora de leitura bíblica. Pelo amor de Deus, conclua a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Aproveite o momento para se enriquecer culturalmente. E mais uma dica eu vou lhe dar. Aprenda uma palavra que você não sabia na língua portuguesa. Uma palavra por dia. Quando terminar o ano, você vai ter 366 palavras no seu vocabulário mental, no seu armazenamento psicológico, no seu HD. Vai ter essas palavras que você não tinha antes. Ou seja, leia, pessoal. Isso ajuda muito a mente. Faça uma leitoterapia. Claro que isso aqui é um neologismo que eu estou utilizando. Mas faça isso. Essa leitoterapia é uma terapia com leitura. E é verdade mesmo que muitas pessoas afirmam. Quem lê viaja. Está na hora de você fazer uma viagem sem comprar passagens. Pegue um livro bom. Faça uma boa. Eu vou lhe dar uma indicação de livros, tá bom? Inclusive, gente, a minha live de sexta-feira, não perca. Convide as pessoas sexta-feira. Qual vai ser o tema, pastor? A importância da leitura em tempo de alienação midiática. Pense num trabalho que eu vou realizar com vocês na live de sexta-feira. O poder da leitura. E o que foi trabalhado por neuropsicologistas, neurocientistas, neuropsicanalistas, o poder da leitura sobre o cérebro da pessoa. Aguarde. Sexta-feira, nesse mesmo horário, às 21 horas, vamos trabalhar essa temática. A importância, o poder da leitura em tempo de alienação midiática, de mídia. Você vai ver o quanto vai ser bom essa leitura. E que você vai ter um grande avanço cultural a ponto de sentir a diferença em menos de um dia quando eu começar a falar para vocês sobre esse poder e a importância da leitura. Quinto e último, para mim terminar. Quinto e último. Já citei 4 e agora é o quinto, que esse aí, meu santo, eu vou colocar ele para coroar a sua saúde mental para o confinamento social. O que é, Esdra? Oração. O melhor remédio para a saúde mental e o confinamento social. Gente, nesses dias que nós estamos enfrentando, passando, a oração faz toda a diferença. Por que isso? Olha só. É indiscutível que o poder da oração em momentos como esses causa resultados benéficos. É indiscutível isso. Ela tem o poder de nos conectar com o Criador, com o Pai da nossa mente, o Pai da nossa alma. Ela nos conecta com o divino e tranquiliza a nossa mente. Olha o que a Bíblia vai dizer. A oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Interessante que muitos teólogos, e eu não vou ocupá-lo, evidentemente, porque há teólogo que só foca o texto, mas há teólogo que vai em busca do próprio conhecimento científico para dar um respaldo em coisas que a Bíblia deixou ali para a gente ir mais além do texto. Quer ver? Aqui está. A oração pode muito em seus efeitos. Olha, a palavra muito aqui é ilimitada. Agora, imagine se eu fizer um estudo de computação na mente, a ponto de trabalhar isso de forma visual e entender como é que funciona o cérebro com um estudo aprofundado sobre a funcionalidade dos meus neurônios quando eu estou orando a Deus. Isso é a tomografia computadorizada. A tomografia feita por equipamentos avançados para estudar a mente do ser humano. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Você nunca ouviu o que eu vou dizer agora para vocês. Quer ver? Pesquisas comprovam que através dessa tomografia computadorizada se estuda toda a estrutura cerebral da mente humana, a ponto de mostrar uma diferença absurda sobre aqueles que oram e meditam com o Criador e aqueles que não faz o trabalho de meditação e oração a Deus. Preste atenção, isso é confirmado por endocrinologistas e confirmado por neurocientistas. Endocrinologistas e neurocientistas afirmam que quando a pessoa ora, quando a pessoa medita com o Criador, ele, na sua mente, libera os hormônios da felicidade. Vou explicar. Já uma pessoa que se droga, que bebe, que é brigão, neurastênico, a mente dele fica desarrumada. Isso, gente, foi provado. Quando ora, a mente se concentra. O lóbulo frontal traz uma tranquilidade. E a mente e o corpo ganham, porque harmoniza. Já quem fuma, quem bebe, quem é neurastênico, angustiado, a mente fica desarrumada. Quem mostrou foi no computador. Quando fez a tomografia computadorizada, mostrou isso na mente. Então, olha só, quando você ora, a oração que fortalece o sistema imunológico, vou repetir, a oração fortalece o sistema imunológico. Quer ver uma? Vou lhe provar agora. Primeiro, quando você ora e medita a Deus para fazer uma higiene mental, uma saúde mental, você libera endorfina. Sabe o que é endorfina? Endorfina é a morfina produzida pelo corpo. É o analgésico natural. Ao tiver dor no seu pensamento, aquelas dores que vêm na sua mente e que você diz que eu não aguento, não suporto, a melhor forma é orar. Porque pessoas são curadas aonde tem resistência às dores, sentimento que nos faz doer, até sentimento que nos faz chorar. Quando se ora, se libera endorfina. A endorfina é o cicatrizante da alma. Oração cicatriza a alma. Oração traz para nós a maneira mais rápida de canalizar a cicatrização de pensamento que nos fez chorar, magoar e sofrer. O segundo, sabe qual é? Anote, a dopamina. O hormônio, a dopamina, tem uma função fundamental em liberar essa substância química que, acionada
quando eu e você tem um objetivo na vida. Pessoas que têm um objetivo na vida, que é focado em concluir o que quer para a sua vida, libera a dopamina. A dopamina, ela tem uma função de você estar conectado com o objetivo e a realização dela. Não é diferente de oração. Quer ver eu liberar a dopamina? Quando eu oro a Deus, eu tenho que ter um objetivo na minha oração. Por isso que a dopamina já estava no texto bíblico quando falou de oração. Vou lhe provar agora, quer ver? Olha, cientistas falam, neurocientistas e endocrinologistas afirmam que libera dopamina quando nós estamos focados em alguma coisa e realizamos. Quer ver uma coisa? Vou lhe provar na Bíblia isso. A ciência descobriu agora, mas a Bíblia já tinha provado. Quer ver? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Ou seja, objetivo, confiança de que vai se abrir. Dopamina liberada. Quer mais? Vai dizer o texto bíblico que a oração diante de Deus precisa ser persistida para que o céu se abra e Deus mande resposta para você. Gente, a Bíblia, em tudo que fala de oração, da persistência da oração, está colocando para nós exatamente o que está falando aqui, que é a dopamina. Não existe, ou pelo menos não deveria existir oração sem objetividade. Pessoas que oram assim, ora, até Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, abençoe minha família. Gente, precisa focar. Focar o objetivo para quem está orando, para que você possa liberar a dopamina. Ou seja, a oração precisa então ser objetiva. Quando Paulo orou para o menino que caiu do terceiro andar, o Eutico, ele teve um foco ali. E o objetivo foi, Senhor, ressuscita este jovem. E ressuscitou. Pedro, quando orou para aquele paralítico da Porta Formosa, ele tinha um objetivo. E Deus deu a ele a resposta à oração. E ele se sentiu muito bem. De maneira que Pedro saiu dali com João com sua autoestima elevadíssima, porque foi liberada a dopamina, realizou o seu desejo. Na oração que nós temos na Bíblia Sagrada, sempre aponta para uma objetividade. A dopamina tem esse poder. Quem ora focado em Deus libera a dopamina. E a dopamina serve para que você possa trazer saúde mental. Terceiro, sabe qual é? Serotonina. Eu gosto mais de falar dessa aqui, a serotonina. A serotonina é o hormônio fundamental para combater a depressão. Você é uma pessoa deprimida? Você sofre de depressão? A OMS chegou a dizer que há 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. Há quem diga que esse cálculo vai para 500 pessoas no mundo. Gente, é muita gente sofrendo, pessoal. É muita gente. Por quê? Pessoas que inibem a serotonina. Porque quem inibe a serotonina, esse hormônio da felicidade, é a depressão. Agora, preste aqui uma atenção uma coisa. O que faz liberar a serotonina? Recordação. Dialogar. Quando você recorda uma coisa boa, dialoga com as pessoas, você combate a depressão. Por isso que conversar é a melhor forma para liberar serotonina. Agora, vê o que a oração faz? Toda oração é uma conversa com Deus. Toda oração é você conversar com o Criador da sua mente, da sua alma. A oração faz bem. Por que faz bem? Porque libera a serotonina. Escuta aqui, quando você está orando e conversa com o Criador, você sai dali regozijado. Sai dali com a alma
curada, porque foi liberado a serotonina. É o hormônio que vai combater a depressão. Então, quando se ora, se dialoga com o Criador, logo você libera serotonina. E por último, esse aqui é o principal dos 4. É a oxitocina. A oxitocina é o hormônio do prazer. Esse hormônio, ele vai pelos vínculos emocionais. Por isso que ele é chamado de hormônio do abraço. Por isso que em Abacuque, que quer dizer abraço, a Bíblia já fala lá de que quem abraça, quem tem esses vínculos emocionais, afetivos, libera a oxitocina. Por isso que a mãe, quando amamenta a criança, ali está o hormônio da oxitocina. Porque traz para a pessoa a confiança e o prazer de estar junto, ou seja, laços afetivos e emocionais. Agora preste atenção, pessoal. É também liberada a oxitocina com essa posição de que ela lidera entre os 4. Ela é fundamental nesses 4 que eu citei para vocês. Então, escute bem. É necessário para desenvolver a oxitocina relacionamentos emocionais. Você com marido, esposa, filho, todos que estão no confinamento social, mais do que nunca, seja família. Família, todos juntos. Obedeça, escuta, dialoga, não grita, não fala alto. Fica em ambiente saudável, porque são poucos dentro de uma casa, pelo menos no máximo 6, e se for 10 não tem problema, porque pelo hormônio da oxitocina, você então pode liberar isso como uma oração, o culto em família, um louvor em família, isso tudo ajuda para saúde mental. Ou seja, a relação de confiança que se constrói dentro desses vínculos emocionais libera esse hormônio. Por isso que eu digo, a oração produz uma absoluta confiança de relação com Deus. Por isso que a oxitocina, serotonina, dopamina e a endorfina são 4 hormônios liberados dentro de uma oração. Talvez cause estranheza isso em você, porque você nunca ouviu isso. Mas como estudioso e pesquisador na área, eu levo esse debate para quem quiser, gente. E a Bíblia já falava desses hormônios, não com esses nomes, mas que as consequências e características se veem através da oração que foram realizadas por esses homens de Deus. Por isso que as palavras de Cristo sobre a oração, a insistência dos apóstolos em falar de oração está envolvida. E aí vem esse texto áureo para liberar esses 4 hormônios da felicidade. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deixa eu explicar. Não é a oração de um qualquer, não. A oração de um justo, a oração de um homem sensato, que tem uma mente equilibrada. A oração de alguém que tem a mente ancorada em Deus. Por isso que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí estão os efeitos que podem causar. Coisa que a ciência descobriu agora, mas que a Bíblia já falava dessas coisas. Gente, deixa eu fechar com vocês. A oração fortalece o nosso sistema imunológico. Ora, por que Søren Kierkegaard, grande filósofo, Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, Franz Kafka não tinha conhecimentos desses hormônios? Talvez por isso que essas pessoas sofreram tanto confinamento, isolamento, pessoas que eram muito angustiadas, principalmente Arthur Schopenhauer, grande filósofo alemão, que trabalhava sempre dentro daquela visão pessimista das coisas, que a felicidade não existe, a alegria não existe, tudo é ilusão. Morreu angustiado, deprimido. Talvez ele tivesse conhecimento desses hormônios do prazer, não levaria uma vida tão deprimente como foi a dele. Assim também como o grande filósofo alemão, conhecido como Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche,
E tantos outros filósofos, né, como o próprio poeta, né, judeu Franz Kafka, que escreveu um grande livro chamado o livro que é Metamorfose, né, que ali mostra a depressão de um filho na qual tem um pai opressor. Gente, muitos filósofos morreram de depressão, angustiado, no ostracismo, isolamento, etc. Mas o nosso isolamento é saudável, é social. Viva isso, libere essas bênçãos para a sua vida, tá bom? E eu termino com um texto bíblico. Qual é, pastor? Efésios, capítulo de número 5, versículo 15 ao 17. Termino agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios loucos, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Repito, os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Eita Jesus, muita gente aqui. Parabenizar aí meu amigo Gessé de Teresina, Valdilene Gomes de Tabajara, Jaqueline aí de Pedra de Fogo, Antônio Adonia de Itapajé, o meu amigo Reginaldo de Carpina, eita Deus aqui, Delma Azevedo, maravilha, lá do Paraná. Deve ser Delma de Azevedo, né, lá do Paraná. Ismael de Casa Caiada. Que mais? Nossa irmã aqui, Patrícia Moraes de Olinda, José Gonçalves, meu Deus, de Miroeira, Itapajé, Maranhão. Aleluia, aleluia, é muita gente. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. As perguntas, coloca aí no comentário. Pastor, não entendi isso. Pastor, qual a diferença disso aqui? Pastor, esse hormônio e tal? Fica à vontade para me perguntar aí, tá bom? Aí eu vou lá e respondo para vocês. Quero deixar uma coisa aqui com vocês já fechado. Sexta-feira, encontro comigo sobre a importância do livro em tempo de fake news, em tempo de alienação midiática. E domingo vou continuar o assunto que eu falei para vocês sobre escatologia bíblica. Qual foi o assunto, pastor Edgar? Comecei com um arrebatamento. Aí domingo agora eu vou falar sobre o tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? Vamos ficar a par desse tribunal. É tribunal para condenar ou para galardoar? Uma vez chegando no tribunal, queimando toda a sua roupa do corpo, você vai para o inferno ou fica no céu? O tribunal vai ser debaixo do céu ou em cima do céu? O tribunal não seria no final do milênio ou no início? Tudo isso e muito mais, tá bom? Sexta-feira, a importância do livro em período midiático, agora, sexta às 21 horas. Fica atento. E domingo, 10 da manhã, domingo 10 da manhã, com todos vocês, um assunto de escatologia bíblica. Ou seja, quarta e sexta, quarta eu vou trabalhar muito essa questão de psicologia. Na sexta, vou trabalhar muito a questão de cultural. E no domingo, a questão teológica. Que Deus abençoe, eu vou orar por você. Pai eterno, Pai querido, te louvo por todos os meus amigos das redes sociais, que através dessa live está sendo abençoado, Senhor. Eterno Deus, abençoe cada um deles, que haja paz e convivência no lar. Bondoso Deus, sou grato a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.